Opa, bora? É comigo mesmo, sexta-feira. Nós estamos chegando com mais um Horizonte Esporte, com uma bancada recheada, rapaziada que eu gosto muito. Espetacular. Eu vou fazer o seguinte, porque o Atlético já tem nego aqui questionando que vai dar pro Atlético classificar. Eu já tô com uma pulga atrás da orelha. Não tá ganhando ninguém. Nem cuspe a distância o Atlético tá ganhando, é uma coisa absurda. Tá perdendo até do bola de gude. Mas isso tudo, e mais o jogo do Cruzeiro, vai acontecer amanhã às 5 da tarde no Mineirão. Nós vamos falar daqui a pouco que o Dedé não joga. Eu já tinha minha dúvida, agora está confirmado, está fora do jogo. Nós vamos para vinheta e já voltamos para me apresentar os companheiros que aqui estão. Já começo apresentando os meus companheiros dessa noite. Ele está na sua TV à minha direita. Aqui, à minha esquerda. Antônio Carlos Melani, meu amigo de mais de 30 anos, jornalista dos mais respeitados em Minas e no Brasil. Não sei quantos Fórmula 1 esse rapaz fez. Mais de 13 anos cobrindo o Cruzeiro com uma dignidade impressionante. Um grande abraço, boa noite. E é sempre muito bom tê-lo conosco, Melani. Boa noite. Ramon, o prazer é todo meu, você sabe disso. Eu gostaria de ter maior conhecimento ainda a respeito da bola para passar tudo isso para vocês. Coitado, você está me humilhando, que vocês sabem muito. Bom, ele está sempre aqui, que é o meu amigo, companheiraço, Aelton Aleixo, torcedor do América, já vivendo a expectativa do jogo de hoje. A América tem uma parada federal contra o Sport lá em Recife. Mas vamos com fé, né, velho? Claro. Boa noite, Ramon, Melani, todos aqui do estúdio. Para você de casa. Vamos tocar a bola, né? E confiando que o América hoje vai tentar fazer aquela inversão de valores, né? O Coelho tentando engolir o Leão. Olha, e mais uma vez, com muita alegria, recebendo aqui o Paulo Pianetti. Pianetti, já diz tudo que isso aí tem italiano na parada aí. Paulo Pianetti, ele... Infelizmente, daqui a pouco ele está indo para a Espanha, vai fazer... para a Espanha, é isso? Vai lá cobrir o Madrid lá, o Real Madrid, rapaz. Só que eu sou Barcelona na Espanha. Pianetti, um abraço, obrigado mais uma vez por tê-lo aqui, viu, rapaz? Boa noite, Ramon, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês, debatendo sobre futebol. E como você disse, né, parece que vai cacar mesmo. Ah, não tenho mais dúvida. Já está formada a zaga. Mas nós começamos o programa de hoje para falar do Atlético, acho que a sexta derrota que o Atlético encaixa seguido. É muita coisa pro Atlético. Não importa o negócio de competição. E o Atlético fez 1-0, eu falei, vai dar, hoje dá. Que dá que nada. O segundo tempo do Atlético tem sido um sofrimento. Melani, era um resultado esperado essa derrota ou foi surpresa para você? Quando eu cheguei aqui, você disse que eu queimei minha língua, que eu antecipei que o Atlético venceria o Colón. Eu disse que não. A minha previsão é que era um jogo muito difícil para o Atlético. Inclusive, falei que nós não estávamos sendo pessimistas, não. Nós estávamos apenas apresentando a realidade que poderia ser o jogo. O Atlético foi um time mais seguro no primeiro tempo. No segundo tempo já não teve o mesmo equilíbrio. E isso é muito natural para essas equipes que ainda não atingiram o equilíbrio. Isso é muito normal. Raramente você vê um time irregular fazendo os dois tempos muito bem. Foi o que aconteceu com o Atlético. Foi colocado na roda no segundo tempo, mas como em outras jornadas, desta vez eu estou acreditando no Atlético no jogo de volta. Inclusive, estou tão otimista, tão confiante que acho que o Atlético pode ganhar do Avaí na segunda-feira lá em Florianópolis, que vai ser um resultado importantíssimo para ele no Campeonato Brasileiro, para ganhar maior confiança para esse jogo de quinta-feira aqui, decidindo a sua vaga na final da Sul-Americana. O time argentino é um bom time, é um time equilibrado, um time com força, mas ele demonstrou que apenas um tempo também, como o Atlético. Fica muito
muito natural, muito seguro você afirmar que é também um time regular. E um time regular jogando fora de casa, normalmente, ele volta com a sacola nas costas. Bom, não me leva mal não, mas você tem sido muito infeliz nos seus palpites ultimamente. Se você me passar os números da Mega Sena, eu jogo tudo o contrário. Você não tá acertando uma, pô. Você não tá acertando uma, meu amigo, não acerta uma. Se ele me passar 51, eu vou jogar 15. 23 eu invertido. Vou falar, é tudo invertido, não tem jeito. Os últimos 6 jogos do Atlético, eu falei que o Atlético ia ganhar. Aí, ó, 2-1, uma competição que vale 22 milhões de reais, uma competição que garante vaga na Copa Libertadores, e o Atlético deixou mais uma vez. E não está me convencendo, Ailton. As entrevistas do treinador e Fábio Santos, essas entrevistas não estão me convencendo, não, amigo. Foi normal o resultado? Bem, pela instabilidade que o Atlético apresenta na atualidade, pela aquela questão que a gente está falando aqui no programa Horizonte Esporte há um bom tempo, de não ter jogadores decisivos, aqueles jogadores que resolvem a parada a favor do Atlético, né? A gente está até, inclusive, vendo ali os melhores momentos. Eu, para falar a verdade, não estava confiante nesse jogo, até porque nós tínhamos ali na proteção da zaga o Zé Wellison, que não tem feito nada, aliás, no Atlético não fez nada até hoje, né? Não disse para que veio, e a gente fica questionando o porquê que veio defender a camisa do Atlético, e junto com ele, outros jogadores que nada acrescentam. O gol do Atlético ele foi um gol sem querer, do Tchará, não adianta lá. Totalmente sem querer. Totalmente sem querer. Perdido, sem querer, né? Pois é. Agora vem, daqui a pouco vem. Que gramado, hein, aparentemente. Espetacular, né? Pelo menos olhando pela TV. Ei, Paulo, na Argentina os campos são muito bons, né? Parecendo a Arena Gregorão. Na Argentina os gramados são bons, são muito bons. São cuidadosos lá. Aí acontece a primeira a defesa, né? Uma boa defesa. Enfim, olha só. Duas falhas da zaga atleticana. Você está acompanhando também os melhores momentos? Que falha da zaga, hein, amigo? Duas falhas. Eu assisti o jogo ontem, né, Ramon? E eu, por incrível que pareça, eu achei mais culpa dos laterais. Para mim, a zaga Igor Rabelo e Hever não foi tão mal quanto a dupla de laterais. Fábio Santos foi o ponto fraco do Atlético ontem. E o Patrick, a gente só consegue extrair a raça, a dedicação, porque o futebol mesmo peca, né? O Fábio Santos já não é de hoje, né, Pernete, que tá devendo, né, Paulo? 34 anos, Ramon. O lateral ele precisa ter vigor físico, ele precisa ir sempre à linha de fundo. O Fábio Santos não fez isso ontem. Ele pegava a bola, trabalhava ali na esquerda, não chegava à linha de fundo. No segundo tempo que o Atlético recuou, o Tchará foi fazer a lateral esquerda, basicamente, e ele ficou como um terceiro zagueiro. Isso quer dizer, gente, que o treinador tá meio sem esquema. Aí, meu amigo Washington, aí na Copacabana, vendo o programa. Você cansa de sofrer, né, Washington? É outro, viu, Melano? Mas a questão também dos adversários do Atlético, todo mundo que vem jogar contra o Atlético joga em cima do Fábio Santos. É óbvio. Explora aquele setor, porque sabe que ele hoje é um lateral que não tem perna, não tem rigor, não tem vigor físico para aguentar 90 minutos e tudo. É um jogador, ele engana bem com a experiência dele. Mas os adversários aproveitam bem, como ontem o Atlético perdeu em cima dele. Fora do José Wellison, né? Ele é terrível, esse é terrível. Eu gostei do terrível. Continua com essas imagens aí, beleza, aí, por favor, porque aí fica bonita a coisa. Segura a Marima. Ô, Ailton. Sim. Veja bem. Fábio Santos pra cá, coiada isso, coiada aquilo, aquelas confusão toda, né? Mas tá na hora de correr atrás do lateral, você não acha, não? Na verdade, passou da hora, né? Você já dá a sua opinião, se do Atlético, realmente, ela sofre, agora é a guerreira. Ela não merece isso não, cara. A torcida do Atlético realmente não merece essa coisa, não. O Atlético contratou um lateral esquerdo. Tem o Lucas. Tem o Lucas, lateral esquerdo. 3 milhões de euros. Ele tem um lateral esquerdo lá. Ele contratou um jogador, mas não um reforço, né? Porque, infelizmente, vocês aqui que têm uma grande vivência no futebol... Tem contratação e tem reforço. Isso aí é contratação. Pois é. Ele não é, porque um lateral que dá as costas pro atacante na hora do cruzamento, para mim, não é um marcador, não é um lateral. Desde o primeiro jogo que eu já vim falando isso. Então, eu acho que o Fábio Santos está tranquilo ali, está sossegado, porque não tem sombra. Carlos Cruz, veja você o seguinte, a expectativa era a melhor possível de um resultado. Talvez um empate seria um ótimo negócio. Mas quando perde, Melano,
É complicado. A gente leva a fé, porque o Atlético vai jogar no Mineirão, até que fim, hein? Com mais de 55 mil pessoas, eu tenho certeza, parece que até agora 40 mil já. 40 já foram vendidos. Então, imagina o senhor como é que vai ser aquele Mineirão. Aí eu gosto de ver. Mas o exemplo do Atlético Paranaense está vivo aí, ó. Caiu em casa e foi lá e garantiu o campeonato lá no Beira-Rio. O Atlético, se consegue um empate, naturalmente que a situação dele era muito, mas muito confortável para jogar em casa. Boa noite, Ramon. Boa noite, amigos. Desculpe aí pelo atraso. É sexta-feira, né? Então o trânsito é terrível. Mas olha, o Atlético foi lá para perder de pouco e conseguiu. Conseguiu perder de pouco, contra uma equipe tecnicamente inferior. Essa história é recorrente. Todo jogo a gente fala isso aqui, principalmente da Sul-Americana. O primeiro adversário de um nível melhor que o Atlético enfrentou foi este. Isso. Nós falamos aqui, o problema do Atlético, quando tenta marcar, tem dificuldade, porque vem tomando gol em todos os jogos dele, no Campeonato Brasileiro. E ontem tomou gols. E não tem conseguido fazer gols. E ontem não conseguiu fazer gol. Porque os gols que foram feitos um a favor do Atlético pelo adversário, né? E os outros dois do adversário. Então, gente, essa história é recorrente. Vocês falavam aí que o Atlético precisa de um lateral. Não, é preciso de pelo menos 3 laterais. Mas só pode jogar dois. Se o Guga não serve para ser titular, não serve para ser reserva, não tem nível para ser titular na função do Patrick, então precisa de mais 2 para lateral direito. Porque o Patrick, gente, eu tenho evitado até de falar aqui, porque até as redes sociais aqui dizem que eu persigo o Patrick. Né? Mas está aí, a realidade está aí. Ele não tem nível técnico para atender o Atlético. Assim como o Fábio Santos também já não tem mais nível técnico para atender o Atlético em jogos de alto rendimento. Ele pode fazer um jogo ou outro aí, esporadicamente, bem, mas não dá. Não dá. E o lateral que o Atlético trouxe, né? Deixa ele lá. Então, E o jogo não está dando para entender essas contratações com o Atlético. Peraí, só para completar. E o Atlético apresentou ontem mais um jogador, mais um atacante, que é ótimo na recomposição. Corre demais para trás, corre para cá, corre para lá, mas não joga de atacante, que é o de Santos, que não faz gol. Não é um jogador que vai ajudar o Atlético com o Ramon, numa semifinal de Sul-Americano, numa semifinal de qualquer competição, você tem de ter um time com uma melhor estrutura para você acreditar mais nele. Mas o Atlético... Até quando vai ter que esperar isso? Eu vou te falar, individualmente o Atlético muito fraco. Qual jogador do Atlético foi um destaque na partida de ontem? Nenhum. Taticamente, como é que foi o Atlético na partida de ontem? Um vexame. O Carlinhos está destacando sempre essa questão do Atlético de a preocupação muito defensiva, mas não dá conta de fazer o futebol defensivo da forma que tem que ser feito. Você tem de marcar e partir forte. Então não tem isso. Tecnicamente também, da mesma forma. Como é que você acredita que você pode ter um resultado positivo e diante de tantas deficiências? Esse é o problema do Atlético hoje. Agora, aqui no Mineirão, pela força da torcida, pela tradição, pela necessidade, também muito em função do adversário. Sim. Se fosse um adversário fortíssimo, o Atlético seria... Concordo plenamente, porque tem a condição de ser campeão. Mas a gente não pode fechar os olhos para a realidade e deixar de apontar. O Carlinhos também por causa dos adversários. O Atlético tem chance em função dos adversários. Pode falar. Tem uma coisa interessante, eu venho falando isso desde a composição do time para a temporada. Eu tenho falado isso lá na Rádio Guaspamiro. O Atlético não tem um 11, né? O 11 para entrar em campo. Para mim, isso é a minha opinião, não tem um 11 para entrar em campo. Mas se o técnico olha para o banco, ele fica ainda mais desesperado, porque não tem reservas. O Atlético não tem reservas para a lateral esquerda, não tem para a direita, se é chovendo molhado. Não tem volantes, nem o titular para ser o primeiro volante e nem o reserva. O segundo volante só tem o Elias. Se ele joga mal, não tem ninguém para mudar o jogo. Porque entra quem? Natan. Pelo amor de Deus. E os atacantes do Atlético, quem são? Ricardo Oliveira não produz. Aí entra o de Santo, que não vai fazer milagre. Entra o Alejandro, que faz um gol aqui. Foguete molhado. Faz um gol aqui e outro ali. E o time do Atlético continua dessa forma, sem produzir e deixando o torcedor cada dia mais frustrado. Só isso. É o que você pensa também, Paulo? Você como menino jornalista, você tem aquele blog Guerreiro dos Gramados, né? Tem. Nós vamos falar dele, daqui a pouco vai ter, Cruzeiro. Você tem muita coisa para falar. Mas é o seu pensamento também? Não, eu discordo de algumas partes. Eu não acho que é terra arrasada totalmente o Atlético. Alguns jogadores que todo mundo aqui citou, o Zé Wellison, o próprio Patrick, o Guga, que todo mundo esperava que fosse ser uma revelação, que pudesse jogar bem, tem sido reserva.
Mas o Franco de Santo, que tá todo mundo mencionando, foi o primeiro jogo dele de titular. Ele ficou 4 meses parado, sem jogar bola. E aí eu pergunto, o erro é o Franco de Santo entrar? E o Franco de Santo é alto, ele ganhou umas bolas aéreas. Inclusive, eu me incomodei com o árbitro não marcar algumas faltas pró-Atlético no de Santo. Eu acho que tiveram pelo menos umas 2, 3. Mas eu acho que o erro é o de Santo não ter marcado o gol ou de terem contratado um cara que não joga há 4 meses? As duas coisas. Primeiro, boa colocação. respondendo a sua pergunta. Primeiro, você não contrata jogador que está 4 meses sem jogar para resolver problema seu. Você traz para adaptar o jogador, esperar mais 3 ou 4 meses para ele poder desenvolver o futebol dele. Segundo, o jogador com 30 anos que marcou atacante, primeiro atacante de área, que marcou 92 gols na carreira. 60. 60? Já Pior tirou 30 aqui, ó. Toda a carreira? Pior ainda. Chegaram para nós informações de que ele teria marcado 90 gols. Então já diminuiu. 60. Se eu não me engano, ele tem poucos jogos na carreira. Então um atleta com 30 anos de idade, com poucos jogos de carreira, que marca só 60 gols na carreira, profissional, não pode jogar lá. Rogério, que vem para resolver esse problema, não vai resolver. Agora eu te faço uma outra pergunta, tá? Ó, já me chamar para o intervalo. Pode fazer a pergunta. Eu vou deixar a pergunta então para ele responder pós-intervalo. Tá? Você acompanha o Cruzeiro, tá? Você citou aí que o Atlético tem. Você citou Patrick, citou quem mais? Por favor. Citei o Zé Wellison. Quem mais? Eu acho... Você colocaria... Não, peraí, deixa eu fazer a pergunta. Guga. Deixa eu te fazer a pergunta. Você colocaria esses jogadores titulares no Cruzeiro? Responda depois do intervalo, por favor. Porque você acompanha o Cruzeiro de Pra mim, nenhum deles... Não, a pergunta é pra ele. Mas pra mim, eu tenho direito da minha opinião. Ele vai responder do jeito que quiser. Deixa depois do intervalo. Pra mim, nenhum deles joga. Olha, primeiro intervalo, não vou nem chamar o Zap não, porque o tempo é bom. Até quando perde, dá um ibope. Mas a coisa impressionante. Time grande é assim, pô. Washington, eu tenho certeza que a derrota do Atlético é pior que você perder na Mega Sena, né? Raulzinho na Mega Sena. Tanto que eu não vou para o Atlético é pior perder. Ô, intervalo, já voltamos. Hoje é sexta-feira, gente. Ô, meu Deus do céu. Voltamos já, hein? Tem mais.